Sejam bem-vindos ao Repare Podcast. Gente, estamos aqui na primeira temporada de 2024, hein, gente? E hoje eu tô muito feliz aqui, muito honrado, porque a gente vai começar com um convidado super especial. E o Gabriel Pietro. Vou deixar ele se apresentar, que eu acho que é a melhor forma. Que se eu falar aqui, eu vou falar até demais. Gabriel, por favor, se apresente. Oi, gente. Feliz ano novo para todo mundo. 2024, a gente começando de forma leve e feliz, de um ano de muito trabalho. Eu sou Gabriel Prieto, tô aqui com vocês. Tô com 44, vou fazer 45 agora em abril. Eu sou pai da Morena e do Gael. Eu sou brasileiro, nasci aqui. Sou empreendedor, mas também 80% da minha vida é na missão. Algo que Deus colocou sobre a minha vida para desenvolvimento humano, trabalhar a espiritualidade, trabalhar o evangelho do reino, compartilhar ele para transformação de vidas. Esse sou eu. Show. Gente, o Gabriel, cara, é assim, o Repare, o que eu tava falando aqui nos bastidores, o Gabriel é a cara do Repare. É o cara que é o empreendedor, é o cara que tá pra cima no desenvolvimento pessoal, que a gente fala bastante, da parte espiritual. E a ideia era, desse primeiro episódio foi essa, assim, na hora que eu senti, eu falei, cara, tem que chamar ele que vai englobar tudo e vamos começar o ano bem. Aí eu tava aqui, eu fiz aquela pesquisazinha básica, né? E tem vários assuntos assim que eu queria falar, mas o primeiro, assim, eu queria que se você pudesse falar um pouco do Holy Burger, que foi onde eu comecei a te conhecer, né? Sim. Realmente. Eu acho que muitos se conhecem pelo Holy Burger, né? A maioria. A maioria, né? Olha, é assim, eu me formei em jornalismo no ano 2000. Só pra contar como eu cheguei no Holy Burger, né? Pra não foi o modismo de hambúrguer que me levou a abrir um restaurante. Eu me formei em jornalismo em 2000. 2001 eu fui morar na Inglaterra. Eu tive uma experiência com Deus na Inglaterra em novembro de 2001. Numa madrugada, Deus falou comigo. Eu nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Tinha tido uma festa na minha casa. Eu tinha usado um monte de coisa. No meu passado, eu fiz uso, enfim, de entorpecente, de álcool e outras coisas. Mas naquela madrugada, eu tive um encontro com Deus. Eu decidi voltar para o Brasil. Eu tinha ido para estudar inglês na Inglaterra e viajar. Mas eu tinha ido no ano 2000 sem data para voltar. E aí em novembro de 2001 eu tive esse encontro com Deus. Assim, chorei muito de madrugada, voltei para casa. E voltei pro apartamento onde eu morava lá. E depois decidi voltar pro Brasil. Quando eu decido voltar pro Brasil, minha mãe sempre me falava de um pastor. E eu comecei a frequentar uma igreja evangélica, batista, na época. E eu não conseguia me encaixar mais no jornalismo, o que eu tinha estudado para ser. Eu queria ser repórter de TV. Eu trabalhei na rádio, trabalhei na TV. Mas assim, para ser muito sincero, pagava muito pouco. A gente tem uma ideia de que repórter de televisão ganha muito bem, né? Na verdade tem a exposição, que isso acaba vindo... O recurso vem de outras formas. Mas eu não consegui, achei... não foi um caminho que eu acabei enveredando quando eu volto da Inglaterra, após a minha conversão. Mas isso você fazia na Inglaterra, você trabalhava só com essa parte de repórter mesmo? Também. Eu trabalhava para uma... Na Inglaterra não. Né? Eu também fiz isso. Eu me formei em jornalismo aqui, mas na Inglaterra eu entregava pizza para eu pagar a minha faculdade, a minha escola lá. Mas eu me formei em jornalismo aqui. Eu trabalhava para uma editora, eu era repórter de uma revista de moto, que era a Ibérica. Então eles também estavam tanto na Espanha quanto em Portugal. Então eu fazia algumas matérias de lá para eles, algumas, bem poucas reportagens, mas o que pagava minhas contas mesmo de fato, eu trabalhava numa pizzaria lá. Quando eu volto pro Brasil, eu vou me especializar em assessoria de imprensa e relações públicas. Ia inaugurar o Hotel Unique aqui em São Paulo, que é um hotel design perto do Ibirapuera. E eles precisavam de relações públicas que falavam inglês e espanhol. E eu falava, além do português, claro. E aí eu me conectei com, na época, assim, para a inauguração do hotel. E lá tem um super chefe de cozinha, que é o mesmo até hoje, que é o Emmanuel Bassolet, é um francês. E, enfim, eu para preparar
press release, essas coisas de comunicação do hotel. Eu me conectei com esse cara e comecei a bater um papo com ele. E ali eu me apaixonei por gastronomia. E aí foram 17, 18 anos trabalhando como assessor de imprensa e relações públicas, não somente dele, mas de muitos chefes de cozinha no São Paulo e do Brasil. E fora do Brasil também. Eu trabalhei com o Alex Atala, eu trabalhei com o Jefferson Rueda, da Casa do Porco, eu trabalhei com o Murakami, do Kinoshita, eu trabalhei com Morena Leite, do Capim Santo, enfim, o Grupo Fazano todo. E aí, só que eu me especializei em gastronomia, comunicação em gastronomia. O que aconteceu? Eu imaginava que eu ia ter um restaurante quando eu tivesse meus 60 anos. Isso você tá com quantos anos? Isso... Eu tava com 23, 24 anos. Aí você com 17 anos... Fiquei 17 anos fazendo comunicação. Na verdade, eu trabalhei com comunicação de restaurante. O último restaurante que eu inaugurei, que não foi meu, como comunicador, foi a Casa do Porco. Eu fiquei 2 anos, até 2019. Até 2019 eu era relações públicas. Por 10 anos eu trabalhei com o Jefferson e a Janaína Rueda, os dois. Da Casa do Porco e do Bar da Dona Onça. Só que então, voltando um pouquinho, eu imaginava que eu ia ter restaurante só quando eu fosse velho. Ou assim, mais adulto. Que eu imaginava, gostaria de terminar a minha vida na praia. E com 60 anos, sei lá, eu aprendi a cozinhar, evidentemente, também, né? Por ser curioso. E com 60 e poucos anos mais velho, eu pensei em ter um restaurante na praia. E aí trabalho de quinta a domingo e segunda, terça folga, quarta eu compro peixe, é isso. Só que, por estar envolvido na missão desde 2002, foi um caminho paralelo à minha vida, só. Eu, como comunicador de gastronomia, mas também como missionário urbano em São Paulo e fora de São Paulo. A gente começou por causa da minha experiência, meu testemunho, meu envolvimento com droga e algumas outras coisas que eu fazia, que Deus foi mudando a minha vida. Eu entendia que aquela minha história, ela podia ser contada, testemunhada, para que jovens como eu, fui criado na periferia de São Paulo, eu sou do Taboão da Serra, para que jovens como eu pudessem experimentar a transformação de vida como eu transformei. Jesus mudou minha vida, eu não consigo dizer outra coisa. Me deu uma oportunidade e eu agarrei. Eu não aceitei ele, não. Ele que me aceitou. Eu fui reacionário. A minha foi uma reação. Eu só posso dizer isso porque eu entendi primeiro o amor dele por mim, para depois eu responder a esse amor. Então o meu sim vem depois do sim dele. E aí eu tinha envolvido com a missão aqui no centro de São Paulo e fazendo uma série de coisas aqui. A gente estava preparando com a missão, até então eu não tinha restaurante, para ir para o Peru. Por quê? Porque eu trabalhava para um cozinheiro na época. Hoje ele já era multi-empresário, mas nasceu como cozinheiro também, que era o Gaston Acúrio. É um grande nome no Peru, assim. Na minha época ele já tinha 40 e tantos restaurantes lá e era surreal, assim. O quanto esse cara desenvolvia as pessoas lá. E eu fui pro Peru a trabalho, não como missionário. E eu me choquei com a realidade lá no Peru também. Imagina. Enfim, desde educação, saneamento básico, sei lá, pega Cusco, uma cidade turística super bonita. O centro turístico, onde o turista vai é desenvolvido. Sim. Onde o peruano mora, não. É sempre assim, né? E aí você dirige 3 quilômetros em qualquer direção, não tinha nada. E eu me choquei com aquilo. E aí, em 2013, eu decidi, como eu presidiava uma missão, que é o Extreme, uma missão que eu fundei, eu falei, eu quero ir pra lá, mas agora como missionário para desenvolvimento lá. E aí, como é que eu levava os missionários daqui, os voluntários que eu trabalhar? Né? Um time muito bom, assim. A gente foi com quase 30 missionários voluntários lá. Todo tipo, educador, enfim. A gente começou a vender hambúrguer no final do culto na igreja. Mas aí tinha uma mentalidade, que é importante. Tudo isso para responder a primeira pergunta, né, meu? Muito prolixo, né, cara? Nada. Muito prolixo. Essa parte que é a parte legal. Então, cara, e aí a gente tinha uma mentalidade. Porque assim, às vezes quando a gente pensa em cantina da igreja, quando a gente pensa em alimentação na igreja, não necessariamente é a melhor.
A gente mira no propósito e esquece a excelência. Exato. E aí, o que eu percebi? O que eu percebia, por já estar há 13 anos dentro de uma igreja evangélica, o que eu percebia? Que quando tinha um projeto social, as pessoas ajudavam pela causa e não porque era bom. Mas aí o Espírito Santo me ensinou isso. Que as pessoas tinham que comer o hambúrguer não porque ele tinha um propósito de uma viagem missionária, porque de fato a gente não ganhava dinheiro com aquilo. Era 100% com a verba revertida para a missão. Sim. Pra gente ir para Cusco. E o que aconteceu? O Espírito Santo me ensinou. Ele falou assim, olha, na igreja o louvor tem que ser bom. A palavra tem que ser boa. E por que a comida não? Por que a comida não é feita com excelência? Porque se a gente tivesse dentro das igrejas a melhor alimentação, a gente ia servir bem as nossas comunidades. E as pessoas, os membros da comunidade. Sim. E aí isso mudou uma chave dentro de mim. Eu falei, então eu não vou fazer o hambúrguer missionário, nem o hambúrguer do projeto social. Eu vou fazer o melhor hambúrguer de São Paulo. E na verdade o nosso desafio era fazer o melhor hambúrguer do Brasil. Foi essa a mentalidade. Porque as pessoas vão vir comer, não porque é missionário, porque vai ajudar A, B ou C, fulano A, B ou C. Mas é porque era bom. E assim nasceu o Holy Burger. A gente foi pro Peru, começamos... Eu não fazia evento só no estacionamento da igreja, eu fazia os eventos também. Na época tinha um movimento em São Paulo de comida de rua muito forte. Foi no comecinho daquela ideia dos food trucks, lembra daquela época? Tinha os food parks. E aí eu recebi um convite. Eu comecei a fazer o Instagram. Imagina, eu fazia o Instagram dos restaurantes. Todos os chefes de cozinha que eu trabalhei, mais de 60 chefes de cozinha. E aí eu comecei a fazer o do Holy Burger. Aí eu trabalhava numa agência de comunicação, que o dono da agência é o Cláudio Baran. Ele criou um evento chamado Burger Fest. E aí ele falou assim, eu quero que o meu evento tenha um fundo social. E eu era coordenador da agência dele. Só que eu falei, legal, amor, a ideia é boa. O que você quer? 1 quilo de alimento? Ele falou, não, nós vamos encontrar algum projeto social que faz um hambúrguer. E nós vamos botar o hambúrguer desse projeto social lá dentro desse evento. O primeiro evento foi na Benedito Calixto, em Pinheiros. E eu tava doido pra falar, põe o meu, né? Porque eu já tava fazendo no estacionamento da igreja. Mas eu não podia, né? Eu era coordenador da agência, era meio antiético. E aí, só que como ele me seguia no Instagram, ele viu. Ele falou assim, você não tá fazendo um hambúrguer lá? Do seu projeto social? Eu falei, tô. Aí ele me fez uma pergunta que foi a chave da nossa entrada no evento. Ele perguntou, seu hambúrguer é bom? Eu falei, pra caramba, foi minha resposta. Eu falei, pra caramba, não era o melhor. Ainda continua não sendo. Mas eu falei, pra caramba. Aí ele falou assim, então vai ser o seu. E aí a gente foi fazer um evento na Benedito Calixto. E ali explodiu. No primeiro evento que a gente fez fora da igreja, a gente arrecadou os 14 mil reais, que era para levar os 14 missionários. Era R$1.000 por cada missionário, para levar pro Peru. Quando a gente voltou, a gente ficou um mês no Peru, trabalhando na periferia lá, de Cusco. Foi muito legal. E, enfim, levando o evangelho, cuidando das pessoas, cuidando da família. E aí quando a gente voltou do Peru, aí a gente tinha que tomar uma decisão. Porque eu percebi que tinha um negócio na mão. Mas até então não era o meu negócio. Eu não ganhei R$1 com aquilo. Não era o meu trabalho. Não era com esse intuito. E agora, o que a gente faz? A gente compra um caminhão e transforma num food truck, ou a gente monta um restaurante? O meu sócio Felipe na época me perguntou. Eu falei, cara, pra ser sincero, o caminhão eu não acredito tanto. Porque eu acho que é um modismo que vai passar. Porque o que você come, o que você paga pra comer num food truck é o que você vai pagar pra comer num caminhão. Num restaurante, perdão. Então eu acho melhor a gente abrir um restaurante. E nisso aconteceu uma outra dor. Porque empreender é resolver problema. Exato. Você concorda com isso, não? Total. Tem que gostar de problema. Eu sou desse lema. Então, aí tinha esse problema. Que era... O primeiro problema era levar os missionários para o Peru. O segundo problema foi que, dentro do projeto social, a gente atendia crianças e adolescentes com todo tipo de aula. Até hoje. Eu tô dentro da Cracolândia fazendo isso, no Instituto Sonho. E aí... a mãe de um menino pediu um socorro pra gente. Falou, vocês cuidaram do meu filho a infância toda, a adolescência toda. Porque eles ficam até 17 anos e 11 meses. Pra cumprir a maioridade.
antes de cumprir a maioridade. Aí, quando cumpre, eles deixam o projeto. Ou se tornam professores. Então. E aí ela falou, meu filho tá roubando. E a polícia descobriu, tá roubando o celular na rua. E vocês cuidaram, esse menino não tem pai. É desconhecido. E aí por causa dessa dor, a gente resolveu abrir o restaurante. Mas aí vocês... Porque eu queria gerar o primeiro emprego. Aí eu falei, não, então vamos abrir. Mas assim, você já tinha experiência para abrir? Porque era o primeiro negócio. Era o primeiro negócio de gastronomia, né? Mas assim, eu já tinha empreendido com agência de comunicação. Tá. O Felipe, meu sócio, nunca tinha empreendido. O que a gente fez? Enquanto a gente alugou o lugar, que eu vendi o carro, ele pegou o dinheiro emprestado. E ele foi trabalhar no restaurante como garçom para aprender o serviço de salão. Eu tinha experiência de gastronomia, mas de comunicação, não como cozinheiro. Mas os eventos, a gente ficou 1 ano e meio fazendo evento. Entendeu? Mas vocês que ficavam A gente que ficava junto com os meninos do projeto social. Aí a gente começou, os meninos começaram a fazer molho, fazer maionese, cortar cebola. E aí a gente foi percebendo que tava rolando. E a gente não ganhava nada com aquilo. Todo o dinheiro era para pagar os meninos. Porque a gente tinha trabalhos paralelos. Quando a gente decidiu abrir o Holy Burger, que aí a gente começou a perceber um negócio. E até então não tinha dinheiro. Aí eu vendi o carro, o Felipe, aí a gente inaugurou o Holy Burger. Foi assim que nasceu. 10 minutos para responder uma pergunta. Mas pra você contar isso, pra você saber a história. É engraçado, que quando fala de abrir um negócio, a gente tem um plano, né? Tipo assim, normalmente o empreendedor fala, não, tem um plano todo bonitinho, né? Isso que é legal, né? Que você conta, cara, eu tenho... Eu tinha um plano. O meu plano era gerar trabalho pros meninos, cara. Eu não queria dar um serviço. Porque o serviço não desenvolve, o trabalho desenvolve. Eu queria que aqueles meninos eles não se tornassem mais um número atrás das grades, meu. Não queria que eles fossem pro crime. Por quê? Porque eles cresceram com a gente no projeto social. Eles cresceram, a gente viu os meninos desenvolvendo. Meninos que chegaram com 9, agora estão com 19. A gente falava, meu Deus, cara, o que a gente vai fazer para mudar? Eu não consigo mudar toda a realidade do centro de São Paulo, não. Mas se eu conseguir mudar a realidade daqueles que estão perto da gente, já é muita coisa. E o nosso pensamento, e ele continua até hoje assim, ele é geracional. Eu tô plantando para a próxima geração sempre. Exato. Eu não sei o que vai dar. Eu posso contar algumas histórias. Por exemplo, quando a gente abriu o Holy Burger, eu lembro um dos meninos, no primeiro pagamento, dia do pagamento, ele levou a mãe. Ele levou a mãe e a sobrinha para receber o salário. E aí a gente deu um envelope com um cheque. Envelope fechadinho, né? Com um cheque para ele. Aí ele pegou o envelope nas mãos, não abriu. E ele tinha levado a mãe, como eu falei, né? Levou a mãe e a sobrinha. E ele pegou o envelope fechado e deu na mão da mãe. Ele nem abriu para ver o valor. Ele falou, mãe, o meu primeiro salário é para você. Por tudo que a senhora já fez por mim. E nessa hora eu comecei a chorar. Porque aí acho que foi só nessa hora que eu entendi, ou comecei a entender o caminho que Deus estava abrindo para a gente trilhar. Eu nunca imaginei que eu fosse fechar a agência de comunicação para trabalhar com restaurante. Eu imaginava que isso ia acontecer com mais de 60 anos, como falei. E aquilo foi de uma forma muito natural. E aí o plano de negócio era, a gente não pode vender, eu não me lembro, às vezes eu confundo um outro número, mas eu tinha que vender pelo menos 60 ou 65 hambúrgueres, 75 hambúrgueres por dia. Senão não ia fechar as contas. Essa era a minha conta. Meu plano de negócio era esse. O investimento tinha sido o carro que eu tinha, o único carro que eu tinha. Mas o lance é esse. Na verdade, você sabia o propósito, né? É isso que eu falo dos empreendedores, assim, né? Não é que a gente estava conversando antes, né? Do dinheiro, né? Se o cara tá no propósito, tem o propósito correto, ele vai sendo direcionado, Deus vai colocando, né, no caminho, né? Eu penso muito dessa forma, cara. A gente... o dinheiro, ele é... Eu costumo dizer que ele é um excelente escravo e um péssimo senhor. O dinheiro, a gente corre o risco de transformar ele muitas vezes no fim das coisas.
Ele é importante? Claro que ele é. O texto de Eclesiastes, Salomão escreveu isso. Que o dinheiro atende, Eclesiastes 13:9, se eu não me engano. Ele diz que o dinheiro atende todas as necessidades. Para tudo precisa de dinheiro. Para gravar esse podcast precisa. Para ter um culto precisa. Porque tem o estacionamento, tem o ar, tem o microfone. A não ser que você esteja num lugar muito remoto, no meio de um deserto ou dentro de uma selva. Né? Mas você precisa de água, luz, alguma coisa básica você precisa, né? Ele atende a todas, ele responde a todas as necessidades. Mas ele não é o final. E ele é um meio pelo qual Deus nos deu o privilégio de viver um propósito. Claro, ele é necessário. Mas ele não é o que define. Por isso que eu falei que ele é um péssimo senhor. Quando ele começa a mandar, aí a gente adoece. Porque não dá lucro. Tem que dar, claro que tem que dar. Mas aí o propósito acaba se perdendo quando o foco é o dinheiro. Quando o final é o dinheiro. E a gente tem alguns problemas culturais aqui, né, no Brasil. De pessoas que escolhem a profissão pelo dinheiro. A maioria, né? Quais são as profissões que dão dinheiro no momento? Agora é médico, agora é TI. Agora é AI, na verdade, né? AI. Ou IA, né? A inteligência artificial. Cara, vamos focar nisso, porque é a profissão do momento. Mas espera aí, qual é o meu propósito? Você já trabalhou por dinheiro? Já. 38 anos. É muito ruim, cara. Demais. Muito ruim, cara. Você reclama do ônibus se você vai de ônibus. Se você vai de carro, você reclama do trânsito. Certo? De tudo. Aí você reclama, o escritório é quente. Aí o teu companheiro de trabalho ali, quem tá ali do seu lado é chato, é chata. Tudo é ruim. Aí você fica feliz. Pensa, você fica feliz um mês durante o ano, os outros 11 você fica infeliz. Porque você trabalha 11 e descansa 1. Trabalha 11 e descansa 1. Meu Deus, cara. É muito ruim. Ou então, trazendo isso pro dia a dia, você trabalha, se for segunda a sexta, ou se for segunda a sábado, você trabalha 5 ou 6 dias por semana ou seja, 5 ou 6 dias por semana você tá infeliz e você tá feliz. Porque o dinheiro é o fim. Ele tá mandando em você, né? A gente encontra pessoas que são formadas e têm uma outra formação e estão trabalhando num outro lugar por causa de dinheiro. Eu já trabalhei por dinheiro e é muito ruim. Mas era necessário, porque eu tinha que pagar a conta. Mas quando eu me conecto com propósito, eu falo, peraí, eu fui garçom no Holy Burger, eu fui chapeiro no Holy Burger, eu nunca gostei de ser caixa. Me dá um pouco de... o Felipe foi caixa, o Thiago, meu outro sócio também. Eu fui caixa a vida inteira. Cara, eu não gostava de ser caixa. Não é que é ruim ser caixa, não é isso não. Você aprende, você aprende sendo caixa, né? Eu preferia atender pessoas. Eu sou muito mais de humanas do que de exatas. Mas aí trabalhar por dinheiro, transformar o dinheiro no fim, cara, é uma escravidão muito pesada. E é uma escravidão, é uma parada que é o contrário a Deus. A Bíblia, Jesus deu uma frase muito interessante, ele fala assim, é impossível servir a Deus e as riquezas. O que ele está dizendo? Essa palavra riqueza, no grego, é mamon. E mamon é um Deus, com D minúsculo, mas é um Deus. Sim. E se ele é um Deus, ele requer culto. Ele não é que ele requer no sentido de que ele precisa. Ele passa a ser adorado. Aí, como ele passa a ser adorado, aí eu levanto minha mão domingo na igreja, mas segunda-feira eu pago mal, eu não registro, eu faço trabalhar mais horas, eu roubo nas horas extras, tá? Porque o dinheiro tá mandando em mim. Porque eu olho pra minha equipe como se ela fosse um patrimônio da empresa. Eu olho para os meus funcionários achando que o que eles podem... Quanto mais eu posso extrair deles. Aumento carga horária, diminuo... Você tá falando, tô lembrando assim... É terrível! Porque é o dinheiro que tá mandando. Aí enfim, entendeu? Assim, então, eu não vejo propósito nisso. Então, eu não via, né? Então, aí eu fui aprendendo isso, né? Quando a gente inaugurou, e o que eu tava te dizendo no bastidor antes da gente gravar, é que o nosso DNA, ele vem antes da empresa. Isso foi um facilitador. Pra mim, pro Felipe e pro Thiago. Por quê? A gente já tava trabalhando com desenvolvimento humano. Eu tava querendo, cara, até hoje, quebrando o ciclo de prostituição infantil. Por quê? Do mesma coisa que de repente não é a realidade de muitos que estão nos ouvindo, mas por que uma criança é aliciada por falta de oportunidade e aí ela vira adolescente e na adolescência ela começa a se prostituir? Porque ela entendeu que aquilo ali é uma fonte de renda para elas. E aí aquilo é o que ela tem para fazer. Então a gente empreendeu primeiro
primeiro a gente se envolveu com a transformação. Não tô dizendo que isso é uma regra para todo empreendedor. Mas a gente tinha dois problemas. Ir para Cusco e depois quebrar esse ciclo de criminalidade, de marginalidade, de tudo que tá dentro do centro de São Paulo. Eu nem tô falando da periferia, mas tô falando aqui do centro, que tá rodeado. E quem é aqui do centro de São Paulo entende e conhece um pouquinho a realidade. Então pra gente foi um caminho meio orgânico e natural, que eu não consigo não dar, evidentemente, a glória e os créditos a Deus, porque o que chamou a minha atenção foi a pobreza humana, foi a miséria da vida. E aí empreender foi uma resposta. Eu não quero que, por exemplo, os meus funcionários sejam o meu chapeiro. Você vai entrar lá no Hollywood e vai falar assim: esse chapeiro tá aqui 30 anos. Ou eu sou um péssimo empreendedor, ou eu amo muito dinheiro, cara. Porque eu não quero que ele seja um chapeiro por 30 anos. Se ele aprendeu aqui, começou do zero, que ele monte a hamburgueria dele, ou que ele monte o restaurante dele, ou que ele entenda que aquela não é a área dele, mas vai para uma outra área. Eu tenho casos de meninos que a gente deu o primeiro emprego, o primeiro trabalho, e hoje são donos de restaurante. É meu concorrente. E qual é o problema nisso? É bom, é melhor, que eu falo, esse concorrente é a melhor coisa que tem. Aumenta o mercado, te dá uma pressão, também você levanta pessoas, cara. Cara, e ele transformou a vida dele, meu. Transformou a vida dele. Agora ele pode pagar, tem plano de saúde, ele pode pagar, ele tem um carro, ele abriu o restaurante dele. Eu tenho meninos que começaram comigo na pia. Porque é uma hierarquia na cozinha, né? Começou na pia e hoje é meu subchefe. Tem meninos que estão em Portugal, que abriu o restaurante em Portugal. Tem muitas histórias. Tem meninos que, infelizmente, se perderam no caminho. Sim. Mas o meu papel, eu não posso decidir. Eu tenho que ser... Eu quero ser uma ponte entre eles e o Evangelho de Jesus. Entre eles e Deus. Eu não sou mediador. Mediador é Jesus. Senão estaria querendo uma heresia aqui. Mas se eu puder encurtar uma distância entre eles e Deus, eu quero. Sim. E isso passa por trabalho, não tem como. Trabalho é adorar o Senhor, trabalho é adorar a Deus, né? Não por dinheiro, como falei, mas quando você se conecta com um propósito, meu. Eu acredito que tem gente que, por exemplo, um gari que é feliz sendo gari. Sim, né? Porque o propósito dele. Ele gosta de coisa organizada. Sim. E aí quando ele vê, tá feliz, tá subindo na rua, cantando. Não acho que ele nasceu para. Ninguém nasceu para uma coisa. Nós nascemos para adorar o Senhor, né? Eu gosto de pensar também numa outra coisa. Tem gente que tem orgulho da sua profissão, né? Eu sou médico. O que você é? Eu sou médico. Não, eu perguntei quem você é, não o que você faz. Exato. Porque se tirar o médico, você vira o quê? Entendeu? Assim, é quem nós somos, né? Então, acho que vale a pena. São exercícios que eu fui aprendendo, som. Mas isso aí é o ponto, né? As pessoas não sabem... É um pensamento que eu tenho. Eles não sabem quem ele é mesmo. E até mesmo, principalmente esse pessoal... Os jovens, principalmente, eles não têm nem referência e eles ficam achando... Aí simplesmente não entende a capacidade dele. A cabeça dele é fechada, tipo, não teve nenhuma instrução, né? E aí, quando entra num Holy Burger lá e te encontra lá, o cara vê, cara, tá, beleza, eu consigo fazer isso, e começa a entender que consegue, é muito mais do que isso, né? Porque, na verdade, é vida. Assim, Jesus disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. E eu creio que essa vida abundante tem muito a ver no nosso relacionamento com Ele, com Deus e com o outro. Eu não posso ser uma pessoa diferente nos meus ambientes. No sentido da minha espiritualidade, de como eu me movo em respeito, de como eu lido com dinheiro. Eu tenho que ser uma pessoa só. Eu preciso ser isso. Senão é uma hipocrisia. Eu acho que tem os níveis, né, também. Mas de olhar e falar, cara, legal, né? Domingo eu tô na igreja, eu levanto minha mão, eu digo que eu amo Deus, mas segunda-feira eu tenho que ser esse mesmo cara. Eu tenho que ser esse mesmo cara. Eu tenho que olhar e falar... Eu não posso ver um funcionário meu chorando, sabendo que tá com crise no casamento, ou porque tem alguém enfermo. Eu já fiz casamento de funcionário. Porque eu sou pastor, não sei se você sabe. Eu sou não, né? Eu estou pastor. Tem um casamento, cara, o funcionário tá em depressão, já fui socorrer funcionário que tentou suicídio, que tava em depressão, funcionários que eu mandei pra rehab, porque cara, acabou caindo em cocaína. Assim, é muito do dia a dia, porque o cara tá dando a vida dele no meu empreendimento, cara. Eu não posso olhar pra ele, não, isso aí é um problema. Não,
Eu não consigo. Pode ser que um CEO de alguma multinacional diga, você tá maluco, eu não consigo fazer mais isso. Eu não consigo hoje ter contato diretamente com todos os... Eu não posso mentir para vocês. Mas eu tenho com muitos, Tenho com muitos deles. Eu sento com... Tem um rapaz que tá trabalhando com a gente que vem de um contexto de dependência química e de população carcerária. E eu gosto muito de sentar para conversar com ele. Porque eu vejo o quanto ele tá vibrando com a oportunidade que ele recebeu. E eu tenho, na verdade, para mim, um privilégio ter ele ali. Que eu falo, cara, o pão, carne e queijo, o hambúrguer, tá dando dignidade e desenvolvimento pessoal para aquele cara. E, consequentemente, como ele tá perto de mim, eu sou uma carta viva para que ele não somente... Porque, de repente, ele nem lê a Bíblia, de repente, ele não tem um relacionamento com Deus ou não quer ter. Mas, através da minha vida, ele fala, É muito interessante quando essas coisas acontecem. Fala assim, mas o que vocês têm de diferente? O que é isso? Eu falei, cara, pra mim é Deus. Eu não consigo dizer outra coisa. De ser o mais humano possível, o mais correto possível nas negociações, no dia a dia, no trato com a equipe. Tô falando muito, né, cara? Não, cara. É que eu fico... É uma visão de empreendedorismo que, pra mim, é uma mudança desses 3 anos pra mim. Aí quando você conta assim, fala, cara... Como a minha vontade era essa, que as pessoas conseguissem enxergar dessa forma, né? Que os empreendedores, na verdade... E eu antes ocupava demais. Pelo menos assim, que eu digo assim... Tem a questão de empreendedor, mas meus pais me deram uns princípios muito bons, assim, no sentido... Trabalhava por causa de dinheiro, tudo, mas assim, os funcionários mesmo, assim... Não, eu não destratava eles. Sim. Assim, era sempre... Eu sempre... Na verdade, a minha briga era essa. Que eu falava assim, na comunidade coreana, que a gente vinha... E eu sempre... É engraçado que eu tinha deito o coração de... Cara, eles podem fazer muito mais que isso. Por que eles não fazem? Eu pensava assim, dessa forma. Eu não entendia isso. Tipo assim, era uma vendedora que vinha, eu falava pra vendedora... aprende isso aqui, estuda um pouquinho mais disso. Pra se desenvolver. Pra se desenvolver. Só que eu não tinha essa capacidade de falar assim... Porque aconteceu? Acho que elas não enxergam... O que você faz, as pessoas te veem como exemplo. E aí eu tô aprendendo isso agora, sabe? Falo, cara, o Gabriel é assim, ele me trata desse jeito, tá crescendo sempre. Boa, é bem isso, na verdade. Olha e fala, cara, tá crescendo. Eu consigo fazer isso. No meu caso, lá atrás, era isso. Eu queria ensinar, só que eu não tava crescendo. E aí elas também não cresciam, esse lance do empreendedor, assim. Sim. Porque tem uma coisa... dentro do que você tá falando... Te interrompi. Não, pode. Dentro do que você tá falando, pra mim, 2 coisas são diferentes. Serviço e trabalho. Pra mim, serviço não desenvolve. Trabalho desenvolve. A mentalidade do brasileiro, não vou dizer todo, né? Não posso. Mas assim, começa a fazer seus 15, 14, 15, 16 anos, você precisa arrumar um serviço. Assim, arruma qualquer coisa, o que importa é o dinheiro. Quando você pensa em trabalho, você pensa em desenvolver. E aí você não vai ter... Não dá pra você entrar numa empresa e... Como a gente tava falando lá... Ou já falei... Agora eu não lembro. Me perdi na linha do tempo. Se eu falei antes do bastidor, eu já falei aqui no ao vivo. Que o cara dá 30 anos na mesma posição. Não, isso é serviço. Isso não é trabalho. Trabalho desenvolve. O cara pense... eu tenho um amigo que arruma videogame na Santa Efigênia. Mas ele começou como funcionário. Aí, ó. Por quê? Porque ele desenvolveu. Ele aprendeu o ofício. Pra mim, essa é a questão. Qual é o ofício? O ofício é cozinheiro, o ofício é analista, o ofício é açougueiro, o ofício é médico, o ofício é... E aí ele vai desenvolvendo isso, né? Quando ele desenvolve, a ponto de... Ou vai aprender, vai empreender... Né? E essa para mim é a diferença. O que você estava falando, eu queria que ele se desenvolvesse, mas agora se desenvolveu. Ó. E aí o teu trabalho hoje... Não é que você tem um podcast, isso é muito legal. Mas olha, na verdade, você e eu, nós não temos nem controle onde esse podcast vai chegar. Porque ele pode chegar, não sei se vocês põem legenda na coreana, ele pode ir lá para a Coreia do Sul e ajudar na mudança de mentalidade. O que aconteceu na minha vida foi Romanos 12:2. Tá. Que é metanoia. Que é mudança de mente mesmo. Aconteceu dentro de mim. Que é, cara, eu transicionei de carreira com... O Holy Burger tem 10 anos, com 37 anos. 3 anos de Holy Burger foi que eu fechei a agência. Porque eu ia andando, tocando as 2 coisas.
eu tô dizendo isso por conta dessa metanoia. De não fazer as coisas somente pelo dinheiro, mas de fazer as coisas por desenvolvimento. E, consequentemente, o dinheiro... Eu tô dando minha vida. Eu tô todo dia ali. Tô todo dia ali. E já não é enfadonho. Já não é... Dá trabalho. Você se cansa? Claro que eu me canso. Preciso de férias, preciso... Mas hoje eu consigo olhar, né? Hoje não, né? Aprendi a olhar a empresa de outra forma. De saber que aquilo ali, cara, foi Deus que deu. Não é meu ganha-pão. Não. Eu costumo dizer que o Holy Burger é de Deus, meu. E ele me deu o privilégio de ser um gestor. E ter 2 sócios gestores também. Da gente ter que falar assim... E a gente todo mês faz isso. Senta e olha e fala... Meu Deus, cara. Que interessante. Só pode ser Deus. Nas nossas decisões... Contrata... Amplia... abre mais um... E por aí vai. Que você me veio agora na cabeça. Você fala assim do Holy Burger... Só que é um dos seus negócios. Aí pra fazer gestão dos seus outros negócios, se você quiser abrir. Eu sei que tem o Instituto, né? Você tem outro restaurante, né? Sim. O Forno. E tem o Holy Burger em Portugal. Tem o Holy Burger Portugal. Isso. E pra fazer gestão disso tudo? Como que aconteceu isso tudo? Então, como eu falei, a gente nasceu... Isso foi depois, né? Tudo. Todo. O primeiro foi o Holy São Paulo, né? E depois veio o Forno e depois o Holy Burger em Portugal. A gente... Eu não faço nada sozinho, né? A minha parte sempre foi comunicação dos restaurantes. O Felipe cuida de serviço e cozinha. Eu, quando falo serviço, estou falando do salão. Garçom e equipe de cozinha. E o Thiago é o que mais manda na sociedade, que é financeiro. Sempre. Entendeu? E o Thiago, cara, eu e o Felipe, a gente faz assim pra ele. Eu não sei se a galera tá só... Você que tá só ouvindo aí, eu me reverenciei, porque o Thiago, ele é um monstro administrativo. O Thiago é o cara que sabe quantos quilos de queijo, de carne, quantos pães a gente tem, tudo da empresa. O Thiago, eu sou muito grato a Deus pela vida do Thiago. E do Felipe também, claro. O Thiago é o que cuida de RH e financeiro. Então a gente tem esse tripé. Eu, Gabriel, só consigo dar conta por conta disso. Por conta do Thiago e do Felipe. Eu sozinho não teria como eu estar dentro da Cracolândia, no Instituto Sonho, se eu fosse sozinho. Não teria como. Embora eu vá todos os dias, né? Assim, a minha prática eu fico até meio-dia, uma no Instituto e depois vou para os restaurantes. Mas é assim que funciona. O Instituto, eles também estão... Em todos os negócios eles estão juntos? Não, no Instituto não. No Instituto só eu. O Holy Burger, ele é um dos mantenedores, né? Dos que financiam o Instituto aqui em São Paulo e também no Sertão. Cara, eu queria que você falasse um pouco do Instituto. Na verdade, eu acho muito... É algo que... Acho que seria legal, assim, como que começou o Instituto, como que se faz, como que entra, como que é esse lance aí? O Instituto Sonho nasceu, quem é a fundadora e presidente até hoje, eu sou vice-presidente, né? A fundadora é a Joana Machado. É uma história muito bonita. Triste, vem de uma dor também, mas como uma semente que Deus acabou nos fazendo compadecer. Como é que nasceu o Instituto? O Instituto é uma missão dentro da Cracolândia, que trabalha hoje com mais de 500 crianças e adolescentes. Tem 25 atividades por dia, trabalha no contraturno escolar. Tem as atividades esportivas, futebol, skate, basquete, as atividades artísticas, desde trabalhos manuais, a música, a dança, o balé. E as crianças vêm para fazer essas aulas com a gente. Também são discipuladas ali. E chegam de manhã, café da manhã, aí tem uma devocional, depois vão para as atividades. Alfabetização, algumas fazem inglês, aí tem um intervalo, almoço, aí elas vão para casa ou vão para a escola. E depois chega uma outra turma à tarde e as aulas se repetem da mesma forma de segunda a sábado. O Instituto nasceu, a Joana Machado, que é a presidente fundadora, os pais da Joana fundaram um outro projeto dentro da Cracolândia que trabalha com adictos, usuários de crack, dependência química, adultos. E a Joana é uma família de Salvador.
E a Joana veio para São Paulo para fazer os pais desistirem do trabalho na Cracolândia. Nossa. Isso 13 anos atrás, 2010. 2011, 14 anos atrás, né? E ela teve um contato com uma criança. E essa criança tinha sido violentada. Tinha sofrido, além de abuso sexual, abusos físicos e tal, dentro da Cracolândia. E aí a Joana acolheu essa criança. E essa criança fez uma pergunta pra Joana. Nesse acolhimento, no dia. Perguntou, a Joana tinha levado essa criança para tomar banho e trocar de roupa, porque ela estava toda machucada. E essa criança perguntou para Joana assim, onde estava Jesus quando fizeram isso com ela? E a Joana respondeu. A Joana se calou, chorou. E na verdade ela respondeu só no dia seguinte. Conseguiu responder, né? Na verdade. Porque foi muito forte a pergunta. Sim. E a resposta foi: ele tá aqui, você vai ver Jesus em mim. A partir de hoje eu vou dar a minha vida para cuidar de você. E essa dor, Deus nos deu o privilégio de acolher e começar a acolher as crianças aqui na região central de São Paulo. E foi assim que nasceu o Instituto Sonho. Hoje a gente tá na Alameda Cleveland 484, que é aqui pertinho, né? E a gente tem mais 2 núcleos. A gente está também numa cidade de Itaíba, sertão de Pernambuco. E os problemas sociais são bem parecidos, né? Desde trabalho, analogia, escravidão, escravidão infantil, prostituição infantil, evasão escolar, drogadição infantil também. E esse é o nosso trabalho até hoje aqui dentro. O Instituto Sonho faz isso todos os dias. E, enfim, essa é a nossa missão. Para fazer parte, né? Aí é mais fácil dar o Instagram, né? Acho. Sim. O caminho mais rápido, né? Mandar uma DM no Instagram. Deixa tudo marcado. @Instituto Sonho. E é só mandar uma DM lá e tal. E a gente tá aqui dando a nossa vida todos os dias, como eu tava dizendo, né? Mantém a ideia, que também deu origem ao Holy Burger, que é o pensamento geracional. A gente não vai conseguir mudar, acabar com a Cracolândia. Mas se a gente investir na criança, no adolescente, e essa é a nossa missão, de mostrar para eles que existe um futuro, uma esperança diferente daquilo que todo dia os olhos delas veem. Às vezes dentro até da própria casa. Né? A gente tem histórias muito bonitas. Por exemplo, tem uma menina no instituto, a Thaís. A Thaís foi da primeira turma de balé do instituto, 14 anos atrás. E ela era moradora de ocupação. Conviveu com tudo que esse contexto aqui mostra diariamente, né? E ela se tornou uma professora no instituto. E hoje ela sustenta a casa dela. Não mora mais aqui. Conseguiu alugar um apartamento. E ficou noiva, vai casar agora. Tá para casar. E é uma das histórias uma de muitas histórias de crianças vulneráveis que estavam muito em alta vulnerabilidade social, que tinham tudo para enveredar por outro caminho, né? E a Thaís, inclusive, teve amigas que se tornaram dependentes químicos, estão em situação de rua. E a Thaís é um dos bons exemplos. Tem muitos outros exemplos que eu poderia falar. E a gente entende que é um a menos. Se a gente conseguir cuidar e trabalhar, é uma criança, um adolescente a menos. Então você vê que era uma grande pergunta. Eu estava pensando assim, qual que é a solução da Cracolândia, né? É investir nos jovens mesmo, né? Nas crianças. Criança e adolescente. Criança e adolescente, né? Porque... Da cabeça dele, da oportunidade, né? É referência, eles precisam de referência. Ele precisa olhar e falar, eu não quero... existe uma chance de eu não ser isso que eu vejo todo dia. Eu não quero estar envolvido com crime, eu não quero isso, eu não quero aquilo. E aí, no contato, nesse relacionamento que a gente desenvolve diariamente, que eu falei que é de segunda a sábado, a gente consegue ir ensinando e ir apontando, até que a criança perceba, o adolescente perceba isso. Tem um programa nosso dentro do Instituto que se chama Jovens Sonhadores, que ele já pega adolescentes e prepara para o trabalho, para escolher sua profissão, para definir o que vai ser. Tem robótica. É muito interessante. Estão fazendo... Tem aula de inteligência artificial. Estão aprendendo tudo isso também.
Aonde vai dar isso? Não sei. Mas vai transformar. Cara, eu fico pensando isso, assim, para você tomar essas decisões, assim. Agora umas perguntas mais pessoal, assim, vai. Certo. É que eu gosto de falar isso, né? De quando você tem o relacionamento com Deus. Na verdade, o grande ponto é todas essas decisões você não toma simplesmente sozinho. Como que você toma essas decisões? Assim, que eu sei que você teve as decisões de abrir o Holy Burger, teve do Instituto, dos novos negócios. Aí a gente acompanhando um pouco, você faz missões pra tudo quanto é o Brasil. Aí fico pensando, eu amo isso, cara. Então, mas assim, tipo, proposta de gente chamando, Gabriel, vem pra cá, pra lá, você deve ter o dia inteiro, né? Tem. Então, eu acho que a primeira coisa é eu oro. Eu oro. Eu preciso de discernimento espiritual para entender. E também para eu não parecer o Salvador. Porque isso é um risco que a gente corre. De se perder nessa caminhada, de virar um ativista, mas não desfrutar do relacionamento com Deus, né? Então, porque eu não sei, eu sou zero Salvador. Salvador é Jesus, meu. Eu tento imitá-lo, assim, muito vagamente, e tô bem longe de me parecer com ele, assim. Mas eu tento, como referência, imitá-lo. Mas, respondendo a pergunta, eu acho que tem a ver com algumas coisas que eu acredito e de que forma eu acho que a minha vida pode contribuir. Porque, assim, injustiça tá cheio do nosso país e fora daqui, né? Então não dá para comprar todas também as ideias e convites. Mas, por exemplo, você falou, né? Eu fui a Moçambique. Como que eu fui? Eu fui parar lá. Cara, um ciclone. 2019 teve um ciclone Idai que devastou algumas regiões de Moçambique. Eu fui embora tenha descido em Beira lá, eu fui para Dondo. E depois fui para Buzi. Eu tinha alguns amigos lá. E aí eu falei, porque algo queimou no meu coração. E aí o Holy Burger foi um instrumento para a construção de casas para vítimas do ciclone. Por exemplo, a Amazônia é a mesma coisa. Algumas vezes que eu fui. Porque também, por causa de desenvolvimento social. Pensando em... há uma realidade na Amazônia, no Brasil, de crianças que se envolvem com prostituição infantil, porque é um ciclo, né? As mães foram... E as filhas agora são aliciadas com 11, 12, 13 anos. E ficam à beira do rio, ou Solimões, ou Rio Negro ali, se prostituindo. Às vezes por um saco de arroz. Às vezes por um só alimento. Então essas coisas me fazem chorar, cara. Essas coisas me fazem... Aí, se eu tenho um relacionamento e recebo um convite... Aí eu acho que vale a pena eu orar e entender. Olha, como minha vida consegue. Então a gente fez algumas coisas lá, né? E na Amazônia também, de ajudar desde uma construção de uma biblioteca, ou, enfim, plantar uma comunidade. Enfim, eu vou olhando muito para a necessidade e ver se a minha vida eu consigo. Eu tenho uma vontade, por exemplo, de montar uma padaria em Moçambique. Por quê? Porque eu reparei lá, se não empreender, não tem como transformar. Não tem como. Porque eu vejo... Pela mentalidade, o moçambicano é muito capaz e muito inteligente. Mas como ainda não rompeu a mentalidade de que ele pode, como aqui no Brasil, de que ele é capaz, ele depende sempre de um empresário vir por fora e ajudá-lo, ou ele vai se tornar funcionário do empresário que vem de fora. Eu queria abrir uma padaria lá, não para vir recurso para o Brasil, nem para mim, para ter 100% deles lá. Eu lembro que eu estava andando a pé lá no Dondo, e os meninos com uma cesta de... criança, vendendo pão na rua. E eu olhei aquilo, eu falei, cara, se eu juntasse esses 6 meninos e eu viesse pra cá pra ensiná-los a fazer pão, porque a gente faz o próprio pão do Holy Burger. Cara, eles iam ser como se fosse uma cooperativa, eles iam ser donos da padaria. E aí eles iam emancipar. Se eles entenderem que essa é um negócio deles. Então, aí eu entendo que minha vida contribui. Não porque eu tô indo lá para dar um pão. Não, não é isso. Não é isso. Mas se eu ajudá-lo no desenvolvimento, aí eu entendo que a minha vida pode regar um pouquinho e a hora que eles se sentirem maduros e prontos. Eu já fui para lá 2 vezes, fui para Angola algumas vezes. Angola eu fui agora para Angola
Eu fui agora no final de 2023, eu fui para Angola para dar consultoria para uma lanchonete. E eu poderia dar detalhes, mas enfim. A gente estava agora essa semana, e semana passada, um tempinho atrás aqui, o pessoal tava em Angola, né? Kamizungo, estão construindo casas lá. Uma doideira. Então, eu fui dar consultoria para uma lanchonete lá. Eles querem colocar um hambúrguer no cardápio e tal. Se chama Ekuko. Tá no Huambo, norte de Angola. Eu fui dar aula sem cobrar nada. Porque eu entendo que a experiência que Deus me deu, assim, ela contribui para desenvolvimento, para manifestação do reino de Deus, cara. Então, assim, a minha vida, eu posso dar uma semana. Como eu tenho sócios que entendem a minha vocação, eu só preciso de uma internet, pelo meu papel na sociedade, dentro dos meus negócios, né, do que eu faço. Então eu consigo estar remotamente em qualquer lugar. E a minha decisão vai nisso. Eu olho e falo assim, peraí. Eu olho pra minha vida, eu tenho... Porque eu não acho que dar dinheiro é entregar a vida. Tudo bem, pra ganhar o dinheiro eu dei parte da minha vida. Ok. Entregar tempo é entregar a vida pra mim. Se eu entrego o meu tempo, eu tô entregando a minha vida. É assim, sou uma pessoa vulnerável. Aqui no centro de São Paulo, no Farol, te pedir, tô com fome, e você der R$5 ou R$10 pra ela comer, você não resolve o problema dela. Você resolve o seu problema. Alívio social. Você tá dizendo pra ela, sai de perto de mim. Sim. Agora você fala assim, ó, você tá com fome? Legal, então eu vou sentar na padaria e vou comer uma coxinha com você. O que vai acontecer? Você vai gerar relacionamento. Aí você não vai conseguir, você não vai ficar em paz e de ver essa criança ou essa pessoa que tá sempre perto de você ali, que tá precisando de uma ajuda, e às vezes a ajuda que ela precisa é ser ouvida. Então essas coisas vão que meio norteando as minhas decisões. Sim. E falando, cara, de que forma eu posso contribuir? Porque, você tá perdendo tempo? Não, eu tô ganhando tempo. Eu tô gastando minha vida. O que é mais precioso que isso? E tempo não é dinheiro, meu. Tempo é vida. Eu sei que isso é diferente, né? Tem empreendedor que acha que tempo é dinheiro. Não, tempo é vida, cara. Tempo é vida. Se eu dou meu tempo pra alguém, eu tô dando minha vida aqui. Eu tô integral aqui no Repare hoje. Porque eu quero... Por que eu aceitei também esse convite, né? Pra ser uma inspiração, pra ser, modéstia à parte, ser uma inspiração no sentido de que as pessoas busquem se conhecer e esse propósito e ter um encontro com Deus mesmo, para que a gente consiga influenciar as pessoas para transformá-las, né? Cara, esse é um ponto aqui do Repare que eu fico pensando muito. Eu não conseguia enxergar empreendedores de verdade, empreendedores com propósito, empreendedores querendo que quisesse mudar. Que no fim eu vejo que são várias pequenas bolhas, né, que a gente fica inserido e não enxerga, né? E você tá aqui disponibilizando seu tempo, tá falando, mostrando, né, sendo uma referência, cara. Eu agradeço demais por isso, sabe que... Eu tô aprendendo muito ainda. Eu tenho muito para aprender, assim. Eu sou muito coração, meu. Assim, e às vezes para um negócio isso é desafiador, né? Mas como eu te falei, a gente não foi uma empresa que foi se engajar depois que cresceu. Eu já estava engajado, assim. Eu tive o privilégio de descobrir o meu propósito antes de empreender. Então isso, eu acho que foi uma forma, inclusive, de guardar o meu coração. Do meu coração, dos meus sócios, né? Disso tudo, né? Que é não viver uma vida à toa e, sei lá, eu tenho uma vida legal, assim, abençoada, graças a Deus. E eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando de paz. Eu tô falando de encostar e falar, cara, hoje o dia valeu a pena vivê-lo. Mas também de proporcionar isso pro outro, né? Tem famílias que eu frequento as casas aqui, gente que mora em ocupação e é muito legal entrar lá e conversar e sentar, e às vezes levar num restaurante, e sentar e comer. Ver uma menina que não sabia ler e escrever, e aí você senta com ela e aí ela começa a compartilhar quantas palavras ela aprendeu, tudo que ela aprendeu. Essas coisas são muito preciosas para mim. Eu amo isso. E isso tem a ver com propósito. Não é um evento, porque tem uma outra coisa que acontece aqui, o brasileiro, eu não sei se isso acontece ao redor do mundo, mas a gente é tão egoísta e mesquinho
que a gente transforma, às vezes, solidariedade em evento. Que aí precisa do dia do agasalho. Aí no dia do agasalho eu fico solidário. O dia do, sei lá, não sei o quê, a campanha do alimento, a campanha... A gente transforma isso em eventos. Sendo que, na verdade, isso deveria ser um estilo de vida. É um estilo de vida. Assim como para mim o cristianismo, o evangelho de Jesus, ele é um estilo de vida. Ele não é um evento, não é uma cantata de Natal, não é uma campanha de porque tá frio, vou dar cobertor para quem tá na rua. Eu olho o meu armário, tá frio, peraí, quantas blusas eu tenho e quantas eu ainda quero comprar e eu nem preciso delas. Todas. Eu posso doar, eu posso ir lá e dividir com alguém, eu posso fazer da minha vida... Eu acho que a gente não tem nada, na verdade. Eu acho que o desafio não é ter as coisas, o desafio é as coisas nos terem. Né? Porque, assim, quando eu falo que a gente não tem nada, pra mim tudo é de Deus. Se um cara me roubar, ele tá roubando Deus. É assim que eu olho. Ou que, pelo menos que eu tento olhar pras coisas. Entendeu? Mas e se você for enganado? Cara, tá enganando Deus, tá tentando enganar Deus, cara. Eu não tenho apego mais com isso, assim, sabe? No sentido de... Eu não quero que as coisas me tenham. Você já sonhou em ter um salário? Cara... Você fala assim, meu sonho era ter X salário. X mil reais por mês. Aí você foi e alcançou esse salário. Cara, eu era pior. É? Cara, eu não tinha... Eu era do comércio. Aí eu pensava assim, eu tenho que ganhar o máximo. Era num nível assim, você tem que ganhar o máximo. Só que eu não sabia que nem que era o máximo. Porque assim, a gente... Isso, cara. É muito doido mesmo. A gente é muito... Nós somos insatisfeitos por natureza, né? Então, às vezes, você sonha, quero ter um salário. Aí você chega nesse salário, você não se contenta, você quer mais. Aí você fala, eu quero conhecer tal lugar. Aí você conhece aquele lugar, você fala, você não contenta, vai aparecer outro. E a gente vai sempre desejando, né? E essas coisas vão meio que pautando a nossa vida. E elas são distrações pra gente. É legal realizar um desejo? É legal. Gabriel, você tá falando isso porque você já realizou os teus sonhos. Eu já realizei alguns, mas não tem mais isso. Assim, sei lá, a Apple sempre vai lançar um iPhone novo, meu. Nós estamos no 15, vai vir o 16. E depois vai vir o 28. E vai chegar até sei lá quando. A gente nunca vai estar satisfeito. Se o nosso coração estiver nessas coisas, a gente sempre vai caminhar para essas coisas. É legal? Eu só não posso ter... Elas não podem me ter. Eu tenho que as tê-las. No sentido de que ela não pode ser mais importante que as pessoas, não pode ser mais importante que meus relacionamentos. Não pode ser uma base de domínio sobre mim, né? E assim as coisas com o carro, com tudo que a gente tem na vida, né? Com que a gente conquista, assim. Sei lá, eu sou feliz com que Jesus já fez na minha vida, no sentido de onde eu saí, meu. Primeiro, na periferia de São Paulo. E tendo o privilégio e o conforto de um pouco do que Deus me deu, né? Mas de não me contentar com isso, né? A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que amam a justiça, né? Assim, para mim, como missão, como propósito de vida, enquanto eu tiver uma criança, cara, que não tem acesso que os meus filhos têm, a coisas básicas, alimentação, educação, saúde, meu, eu não consigo ficar tranquilo. E eu não tô falando que eu vou conseguir fazer isso para todo mundo. Mas, por exemplo, imagina que legal, se das crianças do Instituto Sonho, a hora que chegar a maioridade, eu puder pagar a faculdade de uma delas. Por que eu vou me contentar em pagar só dos meus? Entende, não? Eu entendo, total. Por quê? Legal, cara, os meus filhos vão viajar de férias. E por que eu não posso proporcionar isso para outra pessoa, cara? Porque tem uma coisa no evangelho que a gente não encontra em nenhum lugar, que é, Jesus disse assim, há mais alegria em dar do que receber. Mas aos olhos humanos isso é perder. Então eu quero perder pra caramba ainda. Eu quero perder muito ainda, meu. Se há mais alegria em dar do que receber, cara... Isso é muito... Você tá falando um assunto que tá muito em mim essa semana inteira, assim. Cara, há mais alegria em dar do que receber. Então, peraí, quer dizer que enquanto eu dou... Porque num primeiro momento, sem uma iluminação do Senhor, sem uma iluminação do Espírito Santo sobre a nossa vida, a sensação é que a gente tá perdendo, não é? Por que isso tá essa semana na sua cabeça? Que você compartilhou agora? Oi? Não, porque isso de dar e receber
é isso, porque se você consegue dar e se desapegar disso, é porque você consegue isso em qualquer momento. Então, tipo assim, se eu tenho uma condição de pagar uma faculdade, uma condição de ajudar essa pessoa, na hora que eu faço essa atitude, você acessa qualquer momento, você consegue mais que isso. E aí você vai pegar mais e você vai fazer mais aqui. Aí na hora que fazer mais aqui, você vai receber mais aqui. E essa mudança de mentalidade, isso é uma das partes, né? Na verdade, você tem que soltar, né? Você tem que se desapegar para preencher, né? Eu tava com isso na cabeça a semana inteira. Aí eu falei, cara, sabe que isso toca demais. Eu me lembro de uma vez que eu me senti, me perdoa a palavra forte, eu me senti um imbecil numa situação que eu vivi em Angola. Eu não sei, eu não consigo, eu tô me descobrindo ainda também. O Espírito Santo tem me ajudado a me descobrir. Talvez por ter sido criado na periferia e não ter tido, sei lá, não tinha um tênis bom quando eu era criança. Eu nunca passei fome. Mas eu não tinha um Nike, por exemplo. Todo mundo tinha e eu tinha um genérico. Então não sei se isso me fez me apegar muito à marca. Porque eu queria ser aceito. E minha mãe trabalhava num shopping de luxo em São Paulo. Minha mãe era vendedora de uma loja de shopping. E eu olhava os meninos e via aquela cena, os meninos da minha idade, e eu falava, cara, eu quero me vestir igual eles porque eu queria ser aceito. Não porque eu queria me vestir igual eles, mas eu queria ser aceito. Então acho que isso me levou a um apego com marca. Mas eu me lembro, eu lembro do meu primeiro salário com 16 anos, eu comprei um moletom. Minha mãe olhava e falava assim, filho, 1 mês trabalhando para um moletom de uma marca aí. Eu tinha 16 anos. Mas o tempo passou, ok, eu tô aqui com 44, né, tal. Mas eu tive uma experiência em Angola que me fez ler isso em mim. Eu lembro que eu tava diante de uma criança e eu tava lá com uma calça de uma marca que eu gosto, um relógio de uma marca que eu gosto, um tênis de uma marca que eu gosto, uma camiseta de uma marca que eu gosto. E a criança não tava nem aí para aquilo. Porque muitas das coisas que eu consumia era para provar pro outro alguma coisa. E aí eu falei, meu Deus, cara, como eu sou escravo disso. Entendeu? Porque às vezes a gente consome as coisas para impressionar o outro. E aquela criança não impressionava em nada ela, a minha roupa. E ela não tava nem aí. Ao contrário de que quando a gente compra aqui, porque na verdade a gente consome marca, às vezes, a maioria das vezes, ou boa parte delas, é por causa disso. Às vezes por qualidade também, ok. Não posso também generalizar tudo. Mas a minha forma de consumir também mudou muito. Porque às vezes estar perto de pessoas ou em situações vulneráveis, elas mostram muito os nossos valores. Sim. E na verdade hoje eu entendo que eu preciso estar... o Gabriel precisa estar o vulnerável, perto do vulnerável, porque o Gabriel precisa mais do vulnerável do que do vulnerável dele. Lembra quando Deus chamou Jonas para ir para Nínive? Você conhece a história de Jonas? Conheço. Então, o que Deus queria fazer com os ninivitas? Perdoá-los. O que Jonas fez? Fugiu. Ele falou, não vou. Ele foi para Jope lá e tal. Quando ele se arrepende, o grande peixe... o estômago do grande peixe cuspido na praia e quase morre e tudo. Quando ele chega em Nínive, como profeta, né? Ele era um profeta, ele prega, né? E aí os ninivitas se arrependem e Deus perdoa. E ele fica bravo. Ele fica bravo, ele fala assim... É como se ele dissesse assim, tá vendo, Deus? Eu sabia que o Senhor é misericordioso, você ia perdoar eles. Por isso que eu não queria vir. Ele fica chateado porque Deus se moveu em perdão. Ou seja, Jonas precisava mais de Nínive do que Nínive dele. Porque Deus queria curar o coração de Jonas. Então, quando eu me deparo com algumas situações assim, o meu coração é curado. É como se eu fosse mais um pouco liberto do meu egoísmo, mais um pouco liberto do meu consumismo, mais um pouco liberto. Então, assim, essas situações, na verdade, elas são uma bênção na minha vida. Porque elas me livram de mim mesmo. Que é o que Paulo também escreve em Romanos 1. Que ele fala que pela misericórdia de Deus, ele não nos entrega as nossas próprias paixões. Olha que forte isso, meu. Se Deus me entregar as minhas próprias paixões, eu tô lascado, meu. Entende? Eu tô lascado, eu tô perdido, né? Então, essas situações, elas me conectam com Deus, cara. Fala assim, meu,
é verdade. Eu não preciso consumir isso. O meu coração não precisa estar nisso. Eu posso desfrutar, mas não é o que me rege. Cara, isso é muito forte, assim. É muito forte. Mas é constrangedor imaginar o quanto eu sou frágil ainda, e quanto eu tenho pra aprender, cara. Mas esse é o lance que eu fico assim pensando. Você busca, e a gente busca isso. Eu busco isso toda hora, assim, também. Quando eu comecei a entender, aí você entende, assim, como que é o amor de Deus, né? No começo eu achava, não, eu tenho que fazer essas coisas, eu tenho que... Aí toda vez que você vai fazer, você fala, cara, isso aqui não é... Peraí, isso aqui foi pra mim, né? Aí você... Mano, eu falo bem isso. Cara, que da hora, né? Eu sempre... E aí você fica leve, né? Aí que eu falo, até mesmo esses dias aí, que eu falo assim, eu fui palestrar aí faz pouco tempo, pela primeira vez. E eu tava morrendo de medo. Uhum. Só que eu falava, não, tem uns eventos dos caras, e eu pensando, não, é pros caras, eu tenho que ajudar, eu não sei, eu vou dar um jeito. Aí você vai, você faz, você solta, e fala, cara, isso tudo foi pra mim, mano. Isso aqui, o melhor é que você sente, quando você tira essa dor, você sente... Cara, que eu falo assim, que me falavam que a sua força vem de Deus. E eu não entendi, eu achava que não era físico isso. Só que você sente na carne a energia, né? Você sente disposto em tudo. Eu falei, cara, que doideira é isso? Sabe? Eu acho que eu acho que eu fico mais feliz hoje. Eu entendi isso. Há mais alegria em dar do que receber depois de um tempo. E tô aprendendo ainda. É porque traz uma plenitude e é tão libertador, meu. Cara, é tão libertador. É muito legal. Durante um tempo eu achava legal comprar um tênis. É muito legal dar um tênis pra alguém. Sim. É muito legal. É muito bom. É muito legal comer. Por exemplo, eu tava ontem eu fui comprar presente de Natal. Né? Sim. Não pode falar isso, né? Vou ter que cortar agora. Não tem problema não. A pessoa sabe que é gravado. Bom, na época do Natal... Bom, gente, no Natal de 2023... Tá no futuro. No Natal de 2023 eu fui... tava comprando os presentes e tal, e depois a gente parou pra comer, eu e os meus filhos. E essa é uma oração que eu faço, assim... de gratidão mesmo, cara. Que privilégio sentar num lugar e escolher o que você quer comer, né? Assim, sabe? Comer um bulgogi, né? Você conhece bem. Cara, e falar assim, cara, que delícia, meu. Assim, glória a Deus, né, cara? Que coisa boa. E depois, ao mesmo tempo, poder... Hoje, por exemplo, eu vou sair daqui, eu vou almoçar com um amigo meu que tá em situação de rua. E já invisto 3 anos na vida dele. Meu tempo. Eu vou com ele numa churrascaria. E falar assim, cara, sentar com ele e falar assim, meu, vamos ter um tempo juntos. Eu vou sair daqui do podcast hoje, vou almoçar com ele. Não tô dizendo isso pra me gabar de nada, mas pra você ver que é uma coisa só, cara. É o mesmo Gabriel, eu tenho que ser. E eu aprendi isso, eu não nasci assim, óbvio que não. Eu fui aprendendo pra poder desfrutar, assim, dessa libertação, né? Eu costumo dizer, ô Som, embora 6 anos nas drogas, eu fui usuário de droga por 6 anos, né? Eu costumo dizer que foi muito mais fácil largar as drogas que a mentira, do que largar o egoísmo, do que largar o materialismo. Porque droga eu nunca mais caí. Eu tô 22, eu tô 24, eu tô 23 anos sem usar droga. Mas eu não tô 23 anos sem ser egoísta. Eu tô 23 anos sem usar droga, mas não tô 23 anos sem mentir. O que foi mais fácil largar, Gabriel? Para o Gabriel, foi mais fácil largar as drogas. Entendeu? Assim, porque às vezes a gente acha que, não, né? Tem tantas outras mazelas humanas, a gente tem tantos outros problemas interiores. A grande questão é que quando a gente olha, às vezes, os nossos estão escondidos. E alguns estão manifestos, publicados na rua. Visualmente você já vê, não, essa pessoa faz isso, faz aquilo. Mas os nossos não. Os nossos são meio maquiados, escondidos no porão da nossa alma, às vezes. E dos quais a gente... E aí essas situações todas que a gente vai vivendo na vida, na verdade, o próprio Espírito Santo vai nos curando, meu. Por isso que é muito bom estar perto do vulnerável. Por isso que é muito bom estar perto da missão. Por isso que é bom fazer parte da missão de Deus. Que aí você vai se tornando menos cheio de si. Eu não consigo olhar para uns... Porque tem uma máxima às vezes, né? Assim,
Quando você vai para uma viagem missionária ou você vai fazer um projeto aqui na Cracolândia, a máxima às vezes é assim: eu vou lá ajudar os necessitados. Meu Deus, cara, o necessitado sou eu. Ok, tem fome, vamos lá, vamos combater a fome. Mas aí quantas vezes isso aconteceu? Na pandemia, ao entregar uma marmita para alguém que está numa situação de rua, aquela pessoa abrir, levantar a marmita aos céus e agradecer. Aí naquele momento, você achou que você estava alimentando o necessitado. E naquele momento você olha e fala assim: necessitado sou eu. Como eu sou ingrato pelo que eu tenho. Você tá fazendo isso há quanto... Você tá fazendo essas missões há quanto tempo mesmo agora? Cara, eu tô 23 anos. E 23 anos. Eu não daria conta de ser um cara só que contempla a fé, meu. Eu não consigo só isso. Eu não dou conta. Eu sou hiperativo, TDAH. TDAH não sei se eu tenho, mas cara, DDA eu tenho. Eu tô entendendo. Na verdade, eu tô entendendo. Eu falo assim, o cristianismo em si, eu tô entendendo esses anos. Cara, é o que eu falo assim, eu sou o grande aprendiz. Deus coloca esse podcast assim pra... Eu falei assim, Senhor, eu preciso aprender. Aí eu venho no podcast e eu só vou aprendendo, né? É nessas experiências, né? A gente precisa... Eu acho que assim, vamos ver se eu posso estar errado. O cristão tem que ter experiência, tem que se dispor a tá na ação disso, né? Porque então ele não entende. Eu não entendia. Simplesmente, sem religiosidade, sem nada disso. Você ficar indo só na igreja não vai te transformar. Não te torna uma cópia de Jesus. Não, né? Então... Não. Porque Jesus fala assim, ó, não amemos só de palavra. Porque se você olhar para a história, para o discipulado de Jesus com os 12, Jesus nunca olhou para os apóstolos e disse: eu te amo. Nunca. A gente que é carente e emocionado. Jesus deu a vida. Ele falou que não existe amor maior que esse, dar a vida pelo seu irmão. O que ele fez? Deu a vida. Não tem um registro na Bíblia dizendo: e Pedro, e João, e Jesus me fitando, olhou e disse: eu te amo. Porque é o amor na sua essência, o ágape, na sua essência é Deus, amor é Deus. Agora, ele é prática. Ele é vida, ele é assim, ó. Ele não é uma palavra, ele não é um sofisma, uma ilusão, um eu te amo de alguém apaixonado, né? Ele é uma prática. E Jesus fez isso de uma forma evidente, a ponto de subir para uma cruz e derramar... Podia ser uma gota de sangue, né? Podia ser tipo um exame de diabetes, né? Uma picadinha no dedo. Não, ele se permitiu ser crucificado, né? Era uma prática. A vida dele foi isso, né? E aí a gente vive um tempo de... querem tirar a cruz do cristianismo... Um evangelho sem renúncia, sem perdão, sem cruz, sem dor, sem lágrima, né? E por isso que a gente está falando sobre a questão do dia a dia, né? Ele disse isso. E não dá para amar só de palavra. Eu te amo. E? Exato. Tô com fome. Eu te amo. E? Pô, tô em depressão, preciso que você venha me visitar, né? E ir para a igreja não transforma a gente. O que transforma a gente é um relacionamento com Deus, né? Porque tem gente que vai para a igreja só por benefício próprio. Isso é um outro vício da humanidade, né? Buscar a Deus só por benefício próprio. E sendo que Jesus diz que o maior é o que serve, né? Lembra? Quem é o maior? O que serve. E engraçado porque os discípulos também estavam querendo saber quem era o maior. Ou seja, há uma competição entre a gente. Quem que é o mais importante aqui, né? Ele falou: o que serve. Se a gente começar a entrar na igreja, nas nossas comunidades, ou nos ambientes, não vamos dizer só igreja. Se a gente começar a entrar nos ambientes sem a mentalidade do que eu posso usufruir, mas de como eu posso servir, a gente transforma. Entendeu? Eu entro num ambiente, ao invés de ficar pensando assim, o que esse lugar pode me dar de bom, eu entro e falo assim, como que eu posso servir? A gente vai transformar. Sim. Só que esse é o lance. Eu falo assim, que não é a culpa das pessoas, né? Só que como que faz virar essa chavinha, né? Eles estão tão acostumados, eles foram treinados dessa forma, eu penso muito, né? A gente, não posso dizer fora. Eu já pensei assim. Sabe quando você vai numa feira, no AMB? Tá. E aí você não sabe nem o que tá dando, mas você sai pegando? Não sei se na cultura coreana... o brasileiro é assim. Cara, você pega uma sacola e vai botando tudo pra dentro. Porque você foi lá pra quê? Você não foi pra servir, você foi pra receber.
É isso. Aí você fica botando tudo na sacola. Chega em casa e olha e fala assim, olha o tanto de papel que eu peguei. Separa uma outra caneta, um outro brinde que você gostou, mas a maioria você não... Porque você tá ali só pra receber. E a gente... Porque essa é uma mentalidade de consumo. E só que a gente leva isso até pra fé, meu. Como é que pode isso? A vida dele, você vai dar uma oferta, você vai dar um prato de comida na rua pra alguém, ou você vai receber um vulnerável, ou você vai cuidar de um depressivo, ou você vai visitar um enfermo no hospital, ou um amigo seu que se divorciou, pensando no que Deus vai te dar em troca. Misericórdia, meu. A definição de amor lá em 1 Coríntios 13 é que ele não busca o seu próprio interesse. Ele não se ufana, não se ensoberbece. Só que a gente não nasceu sabendo amar. Não tem como. Isso a gente vai aprender a amar por causa da misericórdia de Deus e porque ele nos ensinou e nos amou primeiro. Não tem como. A gente é muito ruim, cara. A gente é pior do que a gente imagina. Eu já tive essa consciência. Mas também nós somos mais amados do que a gente imagina. Sim. Mais amados por Deus do que a gente imagina. Sim. Porque é muito amor, cara. A ponto de se entregar, saber de tudo de quem eu sou e ainda assim se entregou por mim. Acho que o mínimo que eu posso é dizer, eu vou gastar minha vida pra tentar. Nem é por força própria, mas por generosidade dele e nos ensinar a tentar ser essa extensão aqui. Até que ele venha. Porque também a gente não estamos aqui para resolver todos os problemas da humanidade, né? A gente está aqui para amá-lo e amar as pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. E ao próximo como nós mesmos. E também se amar, né? Não se esquecer de se amar. Que é importante também. Cara, é sempre assim. Eu falo assim, vamos deixar uma última mensagem, mas sempre já dá uma que deveria finalizar, mas... Deixa uma mensagem? Algo que você acha legal falar agora no final. Cara, já falei tanto. Então, nós estamos quase 1h30 aqui, quase já. 1h15. Eu não sei que também não olhei. Eu olhei, mas... Cara, a gente não pode... A mensagem talvez seja assim. O nosso desafio é não se esquecer de que existe um plano eterno além desse plano terreno. E esse plano eterno, ele já foi inaugurado por Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Se a gente tiver, embora os pés na terra, mas ter o coração na eternidade, a gente vai se distrair menos com os problemas daqui. A gente vai focar no que Deus tem para nós e vai desfrutar de uma vida abundante. Que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida abundante. E a gente vai conseguir viver essa vida abundante. E eu queria agradecer, tô aqui com meu filho hoje, tá ali no sofá. Tô aqui com meu filho hoje, obrigado aí pelo repare, o som pela oportunidade. E vocês que estão ouvindo aí, obrigado. Você conseguiu chegar até o fim desse podcast aqui também. Foi quase... Falei demais, tá doido? Que é isso, não. Só informação, quer dizer, só conteúdo muito bom, profundo, porque a gente precisa mais pessoas como você, sabe, falando sobre o evangelho, sobre empreendedorismo, sobre a vida, na prática, né? Cara, aí eu acho que é o mais importante. Vamos, Gabriel, muito obrigado mesmo, agradeço demais. Pô, obrigado a vocês. Cara, obrigado pelo Babão também, né? Foi uma ponte aí, que fez amigo, o Babão cara, eu amo a vida dele demais aí também. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um episódio. Não esqueça de compartilhar, curtir. E tamo junto aí. É o primeiro episódio, até os próximos e até a próxima. Tchau, gente. Valeu. Deus abençoe.